Meu nome é Kátia Strutzel, eu sou fisioterapeuta, quiropraxista, RPGista e tudo mais, que a gente vai fazendo um monte de curso para fechar realmente todas as partes aí do indivíduo que são... O indivíduo tem muitas vertentes, né, muitas coisas. Bom, eu quero fazer um esclarecimento, porque quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu era de Bauru, agora estou em São Paulo, eu nunca tinha ouvido falar em rapó, rio do Oraco, nada disso. Eu só sei que eu estava fazendo lá um trabalho com os meus pacientezinhos com acupuntura tradicional, com agulhas, e estava tendo resultado, não posso falar que não estava. Só que idoso é meio complicado, está frio, não quer tirar aqui, não quer levantar ali, né? A pele é muito sensível, isso dói, aquilo está ruim, não sei o que, não sei o que. E me falaram, põe os cristais aí, uma nova técnica, acho que vai te ajudar. Bom, eu comecei a trabalhar com os cristais, então, realmente me facilitou muito a vida. Só que daí, a agradável surpresa que eu tive é que eles começaram a evoluir muito, muito. Teve, assim, uma mudança radical nos idosos. Eu, gente, o que será isso? Será que são esses cristais? Só isso que eu fiz de diferente. Aí eu olhei, quem é esse tal de Raul Breves? Eu preciso ir atrás desse homem, eu preciso ver esses negócios desse curso. E aí, somente depois, né, peguei ainda uma parte aí, mas só depois é que eu fui me especializar realmente, trabalhar com os gráficos, o Rio do Oraco, e todas as outras rapor, todas as outras técnicas que vocês já ouviram aí ao longo do dia, tá? Então, só para deixar bem claro. Isso eu acho bacana porque assim, o tratamento que eu fiz foi de uma maneira bem simples. Né? Se eu conseguir bons resultados de uma maneira tão simples, imagina agora a gente fazendo tudo. Nossa, meus pacientes estão muito felizes. Vamos lá, então? Bom, atualmente a população brasileira gira em torno de 190 milhões de pessoas. Desse total, 20 milhões são idosos, ou seja, 11% da população aqui do Brasil. Tendência a aumentar, sempre. Né? Somos, pela primeira vez, a nação que tem um maior número de pessoas ativas, né? Na população produtiva, ou seja, de 20 a 29 anos. Imagina quando todo mundo envelhecer junto, hein? Vai ter bastante trabalho aí. Ou seja, mas vamos ver pelo aspecto positivo, a gente tem tempo para a gente se preparar. Né, adaptar transportes, adaptar moradia, calçadas, né, em São Paulo, que são terríveis. Fatores como o aumento da expectativa de vida, diminuição da taxa de natalidade, apontam que logo o Brasil vai ter estrutura igual à da França. Na França, 25,8% da população é idosa. É bastante, gente. Em 2025, será o 6º país no planeta em número de idosos. Bom, no Brasil não existe uma política de valorização com o idoso, né? Respeito voltado para o idoso. A gente valoriza demais a juventude, né? Tanto é que a gente sempre, todo mundo quer tratamento estético para quer retardar o envelhecimento, não é mesmo? Isso não chega a ser uma coisa ruim de forma alguma, mas eu acho que o Brasil ele poderia valorizar um pouco mais a experiência que o idoso pode proporcionar para a gente. E isso não é cultural do nosso país. Coisa que, por exemplo, no Japão, que é o país no mundo onde mais existem idosos, então lá eles pedem opinião, esse idoso é valorizado, ele é acolhido. Né? Aqui nós não temos esse hábito. Aspectos psíquicos do envelhecimento. Além dos sinais físicos, como ruga, cabelos brancos, menopausa, andropausa, diminuição da atividade sexual e reflexos, existem ainda outros fatores que acabam influenciando na qualidade de vida desse idoso. Então, situações como surgimento de doenças crônicas, trabalhou a vida toda. Quando finalmente ele fala, agora eu vou aproveitar a vida, ele tem que ir atrás de médico, porque começam a surgir todas as doenças. Tudo aquilo que ele acumulou ao longo da vida começa, se já não surgiu ao longo da vida, começa a se pronunciar mais na terceira idade. Viuvez,
Então, uma coisa muito triste, que geralmente está o casal de idosos, um morre, o outro passa um tempinho, perde completamente o chão, acaba falecendo também. É uma realidade bem comum. Morte dos amigos, então ele vê o círculo de amizades indo embora e ele se vê cada dia mais sozinho. Aposentadoria e dificuldades financeiras, esse é um ponto bem frágil, né, da gente tocar, porque hoje muitos vovôs e vovós são chefes de família. Isso é um gerador de estresse que vocês não fazem ideia. As reclamações, os problemas que isso acaba gerando. Isolamento, então a gente vive num momento que todo mundo está correndo de um lado para o outro, ninguém tem tempo para nada, e aquele avô, aquela avó acaba sendo esquecido. Por quê? O tempo passa muito rápido, então as visitas são cada vez mais espaçadas, né? Então eles se sentem isolados. Desvalorização do seu papel na família e na sociedade, que foi o que nós já falamos. Violência. Esse é um fator também muito sério, né? Então, a violência física, que a gente vê cada dia, esses percentuais aumentam cada vez mais, e a violência psicológica, que isso afeta demais. Às vezes a pessoa não agrediu fisicamente, só que aquela violência é burra, você não presta para nada, e isso é muito comum. A violência física, dados indicam que ela ocorre geralmente por pessoas próximas. Em primeiro lugar, pessoas da própria família, filhos, netos, e segundo lugar, cuidadores. Bom, tudo isso afeta ainda mais tanto a saúde física como mental dos idosos. Além disso, palavras pejorativas, né, que a gente ouve desde criancinha, dispendioso, improdutivo, difícil de conviver, aumentam ainda mais essa autoimagem negativa. Na realidade, essas palavras a gente está muito habituado a ouvir e faz com que a gente não consiga... quando a gente chega lá na frente, né, é isso que está lá no nosso inconsciente. Isso acaba afetando realmente. Bom, esse trabalho ele foi realizado no período de janeiro a maio de 2012. Era uma vez por semana. Chama Lar de Velhos. Eu não gosto desse nome naquela instituição. Né? Poderia ser um nome mais... Lar de Antigos, né? Por exemplo. Né? Ficaria mais bonitinho. Né? Vila Vicentina, em Bauru. Bom, as queixas gerais que a gente encontra. Dores na coluna, dores no quadril, joelho, ombro, labirintite, insônia é muito, muito comum. Depressão. Tem um ponto de interrogação aí, porque quando você está lá fazendo a entrevista lá com o idoso, ele não vai falar para você. Geralmente eles não falam que estão com depressão. Eles vão falar que eles estão desanimados, que a vida não tem mais sentido, que não tem mais nada para esperar, que eles sentem uma tristeza, mas a palavra mesmo, depressão, raramente eles mencionam. Vou começar agora a falar dos casos. Eu atendi bastante gente, mas esses 5 casos são os casos mais relevantes, assim, e que eu tenho um carinho especial por eles, tá? O Baldo, 79 anos. Gente, as medicações elas foram colocadas aí, não para eu duvidar, não tem nada a ver com a medicação, não é pertinente à minha pessoa. Porém, eu fiquei impressionada com a quantidade de remédio que os idosos tomam. É muito remédio. É remédio para dormir, é remédio para acordar, é remédio para comer, é remédio... Gente, arruma negócio, acaba com 5, né? Então, muita medicação. Bom, o Baldo, a queixa dele eram dores generalizadas pelo corpo, dificuldade para andar, insônia e visões de pessoas e vultos. O paciente ele chegou bem apático, ele era alcoólatra, ele parou de beber somente quando internaram ele na instituição. Ele foi abandonado pela mulher e não tinha contato com uma única filha. Apresentava sinais típicos de congestão circulatória. Então, você olhava para o rosto dele, aquele rosto cansado, sofrido, escuro, a perna inchada, congestão mesmo, debilidade vitamínica, dificuldade para andar, ele não conseguia ficar em pé. Pontos chaves, fígado, pulmão, ele relata que sentia muita culpa, né? Falar, a filha não queria saber dele, tinha abandonado a filha, muita culpa.
que ele tinha tido problemas com a mãe e esses problemas acabaram se estendendo para a esposa e depois para a filha. Ele falou que tinha muita tristeza com as mulheres da vida dele. Bom, o protocolo. O que eu sabia fazer na época. Harmonizar os 5 elementos, que vocês já viram, né? Os pontos braço, perna, coluna, cabeça e demais sessões. Na primeira sessão, eu sempre utilizava isso daqui. Né? Harmonizar e colocar para realmente botar energia, fazer esse Shen começar a vir à tona. As demais sessões, eu gostava de usar, gosto bastante, né, de usar ainda, aurículo francês e uso alguns pontos da chinesa também. Então, demais sessões, harmonização dos 5 elementos, cicatrizes psíquicas, a Linéia usa bastante também, trigêmeo, hipotálamo, occipital, medular, olho e agressividade. Resultados. Após a primeira sessão, o paciente relata melhora no sono. Foi a primeira coisa que ele falou. Paz de espírito e que a aflição que sentia tinha diminuído. Após 3 sessões, melhora visível na congestão, paciente mais claro. Você olhava para o rosto dele, estava mais iluminado. O olho, né, a luminosidade no olhar, tranquilidade para falar. Porque ele ia falar comigo, gente, para falar com esse paciente, eu ficava assim, até eu saber exatamente, até ele acabar uma frase inteira, já tinha se passado muito tempo. E ele era gago, né, de uma pronúncia muito difícil. E essa pronúncia interessante foi que ela ficou mais pausada. Então ficou mais fácil para eu entender qual era a reclamação dele. E as visões diminuíram. Eu sempre tenho notícias desses pacientes. E o Baldo está internado nesse momento, entubado, porque ele teve uma crise psicótica muito forte, e ele está internado. Tá? Mas é um paciente realmente que eu tenho um carinho muito grande por ele, e eu espero que ele se recupere. Bom, Cecília, 82 anos. Essa paciente é engraçada. Olha o tanto de medicação. Bom, quando ela chegou lá, dor no punho direito, era a queixa dela, ombros, coluna torácica e muito sono. Gente, a paciente dormia a sessão inteira. Eu ficava a sessão inteira cutucando. Cecília, fala comigo, Cecília. Olha lá, quase toda a sessão ela dormia, não sorria, não conversava, né, extremamente apática, pernas inchadas, chegava em cadeira de roda, porque lá são ruas e tem as residências, né, os quartinhos, né, que seriam suítes. E o pessoal deixava, como eu ia de manhã, o pessoal deixava do outro lado da rua na sombra. Eu ia lá, pegava a cadeira de roda, atravessava, colocava na portinha da minha sala, tirava a paciente para ser atendida, tá? Bom, pontos chaves: rins, coração, apatia, cansaço, que foi o que eu me ative e comecei a trabalhar. Protocolo: harmonização de 5 elementos, braço, perna, mesma coisa, né? Demais sessões, 5 elementos, gostava de colocar lombar, quadril, tálamo, occipital, olho, alergia, VC17, CS6, IG4, IG11, C3, TA5, bastante, né, gente? E cristais com gráfico na região lombar. O paciente dormia. Resultado, esse foi bacana, hein? Punho sem dor, ombros, dor de 9 para 6, hoje eu sei por que não zerou, né? Mas, assim, diminuiu bem. Lombar ainda com dores, porém o sono desapareceu. A paciente ficou acordada a sessão toda, conversando comigo. Né? Ela parou de vir de cadeira de rodas. Então, o que eu fazia? Como eu tinha que atravessar a calçada, atravessar a rua. E lá do outro lado, eu passei... Como ela estava tão animada, eu falei, ei, Cecília, melhorou? Você está animada, Cecília? Tô. Vamos andando, então. E ela passou a andar. Então, eu deixava a cadeira de roda lá e ela ia andando comigo até a sala. Foi um dos melhores resultados referente à diminuição de apatia. O pessoal da enfermagem falava assim, Kátia, o que você fez com essa mulher? Ela está tão feliz, ela está tão contente... Nossa, a gente está impressionado. O que você anda fazendo? Aí começou a fila dos funcionários lá na minha sala também, né? Então, ela teve um resultado muito bacana. Depois ela quebrou o quadril, voltou, mas assim, eu pergunto, e a Cecília, como é que está? Está bem, está muito bem, continua muito bem, Kátia. Sempre sorridente. Eliseu, 71 anos. A medicação dele, até que ele não tomava muito, não.
Esse paciente muito animado, extremamente animado, muito feliz, era um paciente bacana mesmo. Ele tinha labirintite, ele chegou para mim e falou, doutora, eu só estou com uma dorzinha aqui. O que aconteceu, Eliseu? Bom, ele era muito simpático, extremamente ativo. Depois de algumas crises de labirintite, porque ele era muito ativo, ele caiu, se machucou, então o pessoal começou a cortar as atividades dele, como uma prevenção. Só que ele, que era muito ativo, começou a ter essa dor, porque faltou jogo de cintura para lidar com essa situação dele ficar mais paradinho, né? Então, o que aconteceu? Ele foi lá, pontos chaves, rim, quadril. Falta de jogo de cintura para lidar com a situação. Ele era um paciente muito feliz, assim, não via tanto problema ali. Protocolo. Ajustei a coluna. Deixa eu falar que, num primeiro momento, ele falou assim, tá doendo alguma coisa? Não, é só isso aqui, que eu fui pegar um negócio, fez um cleque. Falei, beleza. Fui lá, ele tinha uma boa estrutura, ajustei com quiropraxia. Ótimo. Então tá bem? Tá bom agora, doutor, tá bom. Foi embora. Na outra semana, oi, doutora, tá doendo ainda. Ia lá, a mesma vértebra, ajustava. Agora tá bom. Na outra semana, doutora, eu ajusto essa vértebra à volta, será possível? Aí, o que eu fiz? Eu lembrei dos cristais, falei, coloquei, fiz a harmonização dos 5 elementos, coluna, braço, e ajustei. Nunca mais ele voltou. Ele passava, e aí, Eliseu? Tá bom, doutora, tá bom. Então, depois que eu introduzi os cristais, foi uma sessão. Não voltou mais a dor dele. Muito ativo, muito simpático esse paciente. Lá, o Moacir. Também, esse paciente é interessante, que quando ele chegou lá, a chefe da enfermaria falava que ele assim, só estava acamado, dopado. Disse que era uma quantidade impressionante de medicação. Então, o que ela fez? Foi tirando aos poucos a medicação que ela achava que dava para ser tirada, tirou bastante. Esse paciente ele começou a voltar. E ele começou a ficar bem, começou a caminhar e foi embora. Então, o que antes ele estava dopado, ele começou a ficar tranquilo. Bom, a queixa dele, dor na região lombar, dificuldade para dobrar os joelhos, até porque ele ficou tanto tempo acamado, tinha uma atrofia ali pronunciada quase, né? Falta de equilíbrio, falta de apetite e desânimo. Pontos chaves, fígado, rim, estômago, baço. O que eu usava com ele? Tinha boa estrutura também, ajustes na coluna, harmonização dos 5 elementos, ponto, coluna, braço, né, que você já sabe, e eu gostava de usar VB34, F3, E36, BP9 e cristais radiônicos com gráfico na região lombar. Após a melhora, né, quando ele já estava bem melhor, exercícios de propriocepção e força. Bom, resultados. Disposição do paciente foi um dos mais visíveis. Resultados. Entusiasmo nunca faltou em uma sessão. Eu estava virando a esquininha para chegar na minha sala e já estava sentadinho no banco. Ô, doutor, já chegou, doutor? Ele era o primeiro toda vez. E ele fala assim para mim, nossa, eu não achei que essas bolinhas que a senhora coloca aqui no ouvido ia dar certo não, viu? Eu não acreditei nisso, não acreditava nisso, não, né? O filho dele veio falar, nossa, mas meu pai está tão bem. Né? Eu falei, a gente está tratando com acupuntura. Então, foi um paciente, assim, muito querido. Aí a gente ia começar um trabalho para ele parar de fumar, que ele era fumante. E não deu tempo. Eu acabei vindo para cá, mas é um paciente bem querido também. Esse daqui é muito interessante, Natalice. 86 anos. Medicação que ele tomava. Bom, ele, quando chegou lá, dor em tudo. Tudo. Paciente com muita dificuldade respiratória, tinha enfisema pulmonar muito avançado, cansaço extremo, muito triste, indisposto, hálito muito forte e fétido. Esse paciente, gente, a hora que ele deitou, eu falei, nossa, ele vai morrer aqui mesmo. Viu? Ele não conseguia respirar. E o caso dele é muito triste também, porque assim, ele morava com uma companheira, e a companheira dele adoeceu. A família, né, não era o pai, né, não era o marido, era a companheira. A família, quando viu que ela adoeceu, pegou ele e colocou na instituição. A gente até tenta entender isso, né, porque 2 pessoas para tomar conta, né? Só que o problema, a queixa dele, a tristeza dele, era que eles não viam buscá-lo para visitar a companheira.
E não tinha como ele sair da instituição para ir lá visitar a companheira. Então, ele ficou muito triste. Bom, ponto chaves, estômago, né? Não estava digerindo aquela situação. Até esse hálito é bem explicável, né? Coração, né? E rins. 3 corações. Protocolo. Nele eu usei bastante coisa, porque o paciente eu achava que ele ia bater as botas mesmo lá. Bom, harmonização dos 5 elementos, né? Depois foram acrescentados hipotálamo, quadril, vício, sede, fome, ele tinha sobrepeso, occipital, olho, alergia, membros inferiores, ponto 0, C3, CS6, VC17, BP3, todos esses pontos, gente. Falei, ou vai ou racha. Mas ele foi. Resultados, o paciente ficou encantado com o tratamento. Ele chegou hiper animado, ele queria de qualquer jeito que eu fosse lá ver a companheira dele. Né? Então, melhora do sono, entusiasmo, diminuíram os cigarros. E ele não tinha mais a impressão que ele ia falecer ali na minha frente. Então, um resultado muito bom com poucas sessões. Simval, esse paciente, ele faleceu faz uns 2 meses, 86 anos, e ele é um paciente que eu tinha muito carinho por ele, muito, por todos, mas ele me marcou bastante. Na verdade, ele queixava de dores no quadril esquerdo, né? Mão direita era quase atrofiada, tinha tido uma paralisia, né? Total apatia. Ele falava, sim, senhora, não, senhora, sim, senhora, não, senhora. Sempre falava assim. Paciente muito triste, sem menor perspectiva. Quando eu fui perguntar a respeito dele, né, para o pessoal lá da instituição, falou assim que era o paciente que mais recebia visita. Diz que ele era muito, muito querido. Então, ele não tinha assim, esposa, filhos, mas vinham os irmãos, vinha primo, vinha sobrinho, vinha os ex-patrões e os filhos dos ex-patrões da fazenda que ele trabalhou. No entanto, ele chorava todo dia. As enfermeiras falavam, todo dia o Simval chora, todo dia. Ele enxergava muito mal e ele detestava a cadeira de roda. Pontos chaves, rim, fígado, pulmão. Olha lá, liberação miofacial, ele tinha bastante problema na parte de músculos, aqui do ilipsoas, né? Então gostava de fazer a liberação, teve bom resultado. Harmonização dos 5 elementos, coluna, que é as mesmas coisas. Hipotálamo, occipital, olho, maxilar, quadril e todos os outros pontos. Isso aqui é muito bacana. Quando eu vi que ele estava tão debilitadinho, assim, eu falei, vou fazer pontos DIN. E eu fazia com a moxa. Menino, nossa, era um trabalho. Você ficava muito tempo lá com a moxa. Muito tempo. É muito trabalho, é muito trampo. E eu gosto da moxa. Quando eu comecei a colocar os cristais radiônicos, rapidinho. Então, resultado, a apatia desapareceu, o paciente começou a relatar fatos alegres, né, da sua infância, a mãe dele devia fazer um pão maravilhoso, gente, porque toda a sessão ele falava do pão da mãe dele, dos doces, né, dos irmãos, ficou sorridente, começou a caminhar até a sala de atendimento, como a Cecília, e parou de chorar. Começou a pedir para ir no oftalmologista. Levaram ele no oftalmologista, ele fez a cirurgia de catarata, ele estava excelente. Faleceu, 86 anos, acho que já estava, né, tadinho. Estava bem debilitadinho, assim, né? Mas morreu feliz, gente, isso eu posso garantir, porque as últimas vezes que eu ouvi, ele estava muito animado, muito bem. Então, um resultado muito bacana dos idosos. E eu vou acabando com esses 5 casos, né? Porque o tempo aqui, né, a gente tem que dar uma corridinha, mas eu gosto dessas frases aqui, eu gostaria de falar para vocês. Não é a força, mas a constância dos bons sentimentos que conduz os homens à felicidade, que é do Friedrich Nietzsche. E uma bem simplesinha, para que sua árvore cresça sempre forte e saudável, cuide bem de suas raízes, que é da Seishonoye. Eu agradeço muito a atenção de vocês, qualquer dúvida, qualquer coisa, estamos aí, aqui tem todos os meus contatos, o e-mail, o blog, os telefones, qualquer dúvida, escreva, ligue já, que o que pudermos ajudar aí, tá bom? Muito obrigado.